Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nesse domingo nós estamos estudando a lição de número 10, cujo título é O Novo Homem e a Sua Conduta Diante do Mundo. Para meditarmos, para refletirmos, nós vamos fazer uma breve oração no nome precioso de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai eterno, nós te agradecemos por esta rica oportunidade em poder refletir na Tua Palavra. E nessa manhã nós pedimos a Ti, Senhor, uma iluminação, uma inspiração para a ministração da Tua Palavra e também para todos que estão ouvindo, onde estiver, nos seus lares, nos seus estados, nos seus países, possa ouvir a Tua Palavra, Senhor, e glorificar o Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Então, lição número 10, um novo homem e a sua conduta diante do mundo. O novo homem, um novo ser humano na presença do Senhor. Isto que nós vamos comentar hoje sobre o nascer de novo. Então, quando a pessoa se converte, nasce de novo, tem um novo encontro com Deus e agora ele para de pensar só nas coisas terrenas e volta a sua atenção para as coisas celestiais. Agora os seus pensamentos estão voltados para os céus, as suas mãos, agora dobra o joelho em reverência ao grande Deus que conheceu através da conversão e começa um processo de santificação, de aproximação de Deus. Esse novo homem, essa nova criatura, ela passa a viver diferente, de uma maneira bem diferente, representando o Deus que nos criou e colocou-nos aqui como a imagem e semelhança de Deus, como uma nova criatura. Então, o nosso texto de ouro, o nosso texto áureo, está em Efésios 4:24, que diz: E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem, essa nova criatura, esse novo ser humano, foi justificado no Calvário por Jesus Cristo. Jesus se fez justiça por nós e começa um processo de santificação, andando na presença de Deus. E quanto mais na presença de Deus está andando, vai sendo diferente do homem natural deste mundo. E as pessoas conseguem perceber quando o homem, o ser humano, é espiritual, porque as suas atitudes mudam, começa uma nova vida na presença de Deus. Então, regeneração e novo nascimento. Nasceu de novo, gerado de novo. Começou uma nova vida, uma nova etapa. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Então agora essa nova criatura na presença de Deus. A nossa verdade aplicada, que é o objetivo, que é a nossa EBD, ela é prática, é voltada para o dia a dia nosso. A nossa verdade aplicada diz: nosso comportamento pode influenciar a fé dos nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. Então a vida do cristão, da cristã aqui neste mundo, ela influencia as pessoas, pode influenciar positivamente ou negativamente. Por isso é que nós estamos na casa de Deus, buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando unção para nós influenciarmos o mundo de uma maneira positiva. Então, olha que pensamento interessante. O cristão sincero elogia bons comportamentos e melhora as pessoas com as suas atitudes em Cristo. Somente as pessoas olhando pelas nossas atitudes, nós já estamos melhorando as pessoas, porque ela olha para nós como uma luz, como um brilho neste mundo, e elas veem que as nossas atitudes representam Jesus Cristo. O texto que foi escolhido para esta lição está em Efésios 4, 17 e 25. E nós colocamos em duas telas para ficar mais fácil. Diz o texto: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Há uma mudança na maneira de andar, de viver, a partir da conversão. Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, isto são as pessoas naturais, pela ignorância que há neles,
pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então, o ser humano natural pratica coisas que nós chamamos de impura, enquanto que a pessoa nascida de novo, ele procura a pureza, a santidade, a viver de uma maneira que agrada a Deus. O cristão deve moldar a sua vida nos princípios imutáveis da palavra de Deus. Quem precisa moldar a vida somos nós, porque a palavra de Deus ela é imutável e nós temos que pautar a nossa vida nos ensinamentos da palavra de Deus. Ainda no nosso texto de referência, mas vós não aprendestes assim a Cristo, e se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando nós nos convertemos, fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um é membro do corpo de Cristo e ele é a cabeça. Então agora há uma diferença na nossa maneira de proceder, é o que nós vamos ver nessa escola bíblica dominical. Então, olha que pensamento bonito. O comportamento do cristão concorre para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Às vezes nós pensamos que glorificar o Senhor Jesus é só com palavras, mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos glorificam a Deus aonde nós estivermos. A introdução à nossa lição. A chave de Paulo agora, estamos estudando a carta aos Efésios e agora Paulo volta a atenção para este assunto. A chave de Paulo agora é sobre a relevância da nossa conduta diante daqueles que não são cristãos. Agora ele vai falar da importância da nossa conduta, do nosso testemunho, da nossa maneira de ser. A nova vida gerada pela habitação do Espírito Santo deve produzir no cristão um novo comportamento. Agora mudou, o comportamento mudou, porque houve uma habitação do Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo, como o próprio nome diz, é santo, e aquele que tem o Espírito Santo vai procurar viver uma vida de santidade. Olha que pensamento interessante também. De cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão o cristão. Isso é estatística. De cada 100 pessoas, 99 não vão ler a Bíblia, mas vão olhar para a nossa vida, para a vida do cristão, e olha para nós e diz: este é um cristão, esta é uma cristã, na maneira de ser, na maneira de viver, na maneira de falar. Então, de cada 100 pessoas, 99 está olhando para a nossa maneira de ser. Por isso, Paulo nos chama a viver de uma maneira que agrada a Deus. Então, no tópico 1, nós vamos falar: uma nova vida exige um novo proceder. Se é nova vida, então o procedimento agora mudou e muda muito para bem. Paulo fala de padrões de vida opostos um ao outro. Isso do velho homem, do velho ser humano, ao novo ser humano. Ele diz que há uma oposição. Os gentios cristãos tinham sido pagãos e ainda viviam no mesmo ambiente. As pessoas se convertem e agora têm o Espírito Santo, mas continua vivendo neste mundo no meio de pessoas não cristãs. E por viver no meio de pessoas não cristãs, o nosso testemunho, a nossa maneira de ser, fala muito alto. O alerta era para não viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em redor deles continuassem a fazer, ainda que todos vivam a sua maneira natural neste mundo, mas o cristão vive de uma maneira espiritual, dando valores às coisas espirituais.
Olha aqui, versículo bonito, diz as Escrituras: por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago escreveu isso no capítulo 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que têm aceitado o Senhor e procurado viver um padrão de vida que agrada ao Senhor. No nosso 1.1, vamos falar sobre não andeis mais como andam também os outros. Alguma coisa muda na vida do cristão, o comportamento muda. Então, o comentarista diz: ao descrever os pagãos, Paulo diz que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. É o que eles pensavam de uma maneira natural. E acrescenta que estão obscurecidos de entendimento, atribuindo sua alienação de Deus ao modo ignorante em que vivem. Como eles não têm conhecimento das coisas espirituais, eles vivem de uma maneira natural. E os valores são outros. Para o cristão, ele passa a ter uma referência à palavra de Deus como os verdadeiros valores eternos. Para Paulo, era importante que seus leitores pudessem compreender a diferença entre o que eles foram e o que representam a partir das suas conversões. O que Paulo queria enfatizar é: agora mudou, a nossa maneira de comportar era uma e agora é outra, porque nascemos de novo, vivemos agora para Deus, com a nossa mente, o nosso pensamento nas coisas do céu, buscando os ensinamentos na palavra de Deus. Paulo quer enfatizar esta diferença. Olha o que diz as Escrituras: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Nova vida. Então, os pagãos eram pessoas naturais, que viviam uma vida sem compromisso e estavam muito aquém, muito distante da verdade, agora conhecida por aqueles que foram alcançados pela graça. A graça de Deus foi derramada, nós acreditamos nesta graça, no que Jesus fez por nós, e a nossa vida mudou, enquanto que as pessoas que são naturais ainda não deram atenção e não deixaram esta graça transformar as suas vidas. Além disso, o apóstolo fez questão de lembrar-lhes a base teológica sobre a qual essa mudança se alicerça, que é Cristo. Que mudança é essa que ocorre na pessoa que nasceu de novo? Cristo habita em nós e nós procuramos viver uma vida que agrada a Cristo. Isso que Paulo quis enfatizar. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, e acabou-se com o que era velho, e já chegou o que é novo. Isso é que Deus quer falar conosco neste domingo. Acabou-se o que era velho, as coisas naturais e mundanas, e já chegou o que é novo. Agora vivemos em novidade de vida. Então, em Efésios 4 ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não aprendemos isso com Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. A verdade está em Jesus, ele ensinou a verdade, e nós devemos conhecer a verdade e viver a verdade. E onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. A Bíblia é como um espelho. Se nós olharmos a Bíblia como se estivéssemos olhando para o espelho, nós lemos os ensinamentos da Bíblia e vemos o quanto nós precisamos de melhorar. Para cada versículo que nós lemos da Bíblia, a gente percebe o quanto precisamos melhorar, olhando a Bíblia como um espelho. Então, Paulo faz um apelo aos seus filhos na fé para que abandone o estilo de vida anterior e sigam pelas dimensões do novo caminho da vida cristã. Agora sim, a vida cristã é um novo estilo de vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade, e esta verdade santifica os cristãos. A santificação é um processo. Cada dia nós estamos aproximando mais de Deus através da santificação, que significa separação das coisas mundanas, ou seja, revestindo do novo ser humano na presença de Deus.
Então, no 1.2, despojando-nos do velho homem, para viver uma vida de um novo ser humano, é necessário que também largue as coisas mundanas, despojando-se do velho homem. Existe uma fabulosa diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Todos nós percebemos uma pessoa que é cristã, verdadeira, que serve ao Senhor, a gente percebe logo que não é uma pessoa natural, é uma pessoa espiritual. Vive neste mundo, convive com as pessoas, trabalha aqui na sociedade, mas a gente percebe que é uma pessoa espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ele é apenas natural, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quem vai entender as coisas espirituais? O ser humano espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo que nós que nos convertemos, que aceitamos o Senhor, agora nós buscamos pensar como Jesus pensou. O que Jesus faria naquela situação, eu procuro ver como Jesus pensava e procurar pensar como ele, porque agora nós somos espirituais e as coisas espirituais ficam mais claras para nós. E como era a mente de Cristo? A mente de Cristo, em 1 Coríntios, a gente aprende muito sobre a mente de Cristo. Tinha perdão, alegria, fé, amor, compaixão, paciência, justiça, misericórdia, pureza, graça renovada e muita paz. Por isso os cristãos normalmente saúdam os outros com a paz do Senhor, porque a mente de Cristo é uma mente que nos prometeu paz e nós vivemos esta paz em nome de Jesus. Então, Paulo faz uma alusão à origem das trevas nas mentes pagãs. Ele diz, se Deus não criou as trevas pagãs, então por que elas surgiram? É isso que Paulo quer explicar para eles. Sendo o próprio Deus a luz e estando continuamente falando com a humanidade, essas trevas possuem uma origem e não é Deus. A dureza do coração humano. Quando o pecado entrou no mundo, o coração do homem ficou endurecido. Então, isso que eles chamam de treva, de escuridão espiritual, é por causa da dureza do coração humano. Não provém de Deus. Pelo contrário, Deus quer que nossa mente seja esclarecida. Olha o que diz Efésios. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aqui sim, ele fala de onde originou-se essa ignorância das coisas espirituais, por causa da dureza do coração. Olha que pensamento interessante. O homem natural só busca a Deus quando está passando por dificuldades que ele foge ao controle. Isso é o homem natural. O homem natural só busca Deus quando está passando por dificuldades que ele foge ao controle. Mas o homem espiritual busca a Deus independente das circunstâncias da vida. Olha que diferença entre o homem natural. O homem natural recorre a Deus na hora da necessidade. O homem espiritual, o ser humano espiritual, ele busca em todas as circunstâncias. Ele quer ter comunhão com este Pai tão amoroso que é o nosso Senhor. Então, a palavra que Paulo usa para a petrificação dos corações, que está lá na carta aos Efésios, é poroses. Vem de poros, que originalmente fazia referência a uma pedra mais dura do que o mármore. Ele queria dizer, isso é um pensamento de Barclay. Então, o ser humano sem Deus, ele endurece o coração de uma maneira tal que às vezes as coisas espirituais estão tão perto, a solução está tão perto, mas eles estão endurecidos e não se aproximam de Deus. Mas nós acabamos de ver que o homem espiritual, ele está constantemente buscando a Deus. Olha que pensamento bonito. Humildade é coisa de gente rica de espírito. Humildade é coisa de gente rica de espírito. Uma pessoa rica de espírito é humilde e fica na presença e na dependência de Deus. É humilde para com Deus e é humilde para com o semelhante também. Humildade é coisa de gente rica de espírito. Então, o andar de uma nova criatura
é um andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. Nós temos a inspiração do Espírito Santo e temos a palavra escrita para nos revelar a vontade do nosso Deus, que é imutável a palavra de Deus. A nova vida exige que os hábitos da velha natureza sejam retirados e que andemos a cada dia em novidade de vida, cada dia em novidade de vida, coisa nova na presença do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que isso, que Deus está sempre fazendo coisas novas para nós. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nos convertemos, não sirvamos mais ao pecado, não servimos mais às impurezas do mundo, mas agora os nossos hábitos mudaram, são novidade de vida. Assim, dá para entender? Romanos 6 deixa bem claro: andar em novidade de vida. Alguma coisa mudou. Andar em novidade de vida. De onde vem essa novidade de vida? Vem do alto, do Espírito Santo e pelo conhecimento das Escrituras. Estar entenebrecido no entendimento, que Paulo fala lá na carta, significa ter perdido a percepção real de Deus. Está entenebrecido, está obscurecido os seus pensamentos, ele perdeu a percepção de Deus quando o pecado entrou no mundo. E quando se converte, as coisas se esclarecem. Olha que Paulo escreveu aos Efésios, que é a carta que nós estamos estudando: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se somos luz no Senhor, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo, nós, como filhos de Deus, devemos que andar como filhos da luz. O Senhor nos convida a meditar e encher nossa mente com a sua palavra, preencher os nossos pensamentos com coisas boas, com coisas puras, e o Senhor nos convida a fazer isso. Olha o que Deus disse para Josué, isso lá no passado, quase depois da época de Moisés. Deus já disse isso: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Quer prosperar o seu caminho? Quer viver uma vida prudente? Observe continuamente a palavra de Deus cheia de ensinamento para o nosso dia a dia. E isso lá no início Deus já está dizendo isso para nós. Então, uma pessoa que medita na palavra de Deus e que tem a unção do Espírito Santo é uma luz perante este mundo de obscuridade espiritual, que não entende os valores espirituais. Seja uma luz no meio das trevas. As pessoas estão andando, caminhando, trabalhando, mas espiritualmente falta algo de Deus. E o homem natural só vai a Deus quando as coisas estão difíceis. Mas o homem espiritual, o ser humano espiritual, está sempre buscando a Deus. E se estamos sempre buscando a Deus, nós somos luz para este mundo. Jesus disse: eu sou a luz e vocês também são a luz para o mundo. As pessoas olham para nós, para a nossa maneira de viver. Foi isso então que Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Falando isso para Josué, o que estava agora liderando o povo de Israel. Você vai ser o líder de Israel, mas não esqueça deste livro. A Bíblia é superior naquela situação que Josué estava. A palavra de Deus continua sendo superior até o dia de hoje. Então, passamos agora a ver o tópico 1.3, revestindo-se do novo homem. Estudamos que devemos despojar do velho ser humano. Aí agora, revestir-se do novo ser humano. O pecador é aquele que vive tanto sem o senso moral quanto o senso espiritual. Ele não tem a Bíblia como referência, ele não tem o Espírito Santo para revelar nada para ele, então o senso moral e espiritual para ele é difícil. Nós encontramos isso com a revelação do Espírito Santo e com o estudo da palavra de Deus. Então,
Quando vivíamos antigamente, vivíamos a nossa vida natural, mas foi na cruz que Jesus cravou a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que ele levou tudo e cravou-se na cruz, e lá do alto da cruz ele diz: está consumado, está pago o pecado, de agora em diante nova vida. Foi na cruz que ele pagou pelos nossos pecados. Quem não conhece o hino 15 da harpa cristã? Quem não conhece o hino 15 da harpa cristã, que levou muitas pessoas a aceitarem Jesus como seu Salvador? Aqui os leitores de Paulo são convidados a despojar-se da vida passada como alguém que se despoja de uma velha roupa, tirando aquilo que é do passado, e que com o passar do tempo já não ajusta mais ao corpo. A pessoa agora é diferente, então aquelas atitudes do passado já não se encaixam mais, porque o pensamento e a alma pensa diferente da maneira de ser da pessoa natural. Olha o que Paulo escreveu na nossa lição de hoje: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O homem natural estava enganado com seus pensamentos de vaidade só aqui dessa terra, mas o homem espiritual, o ser humano espiritual, ele tem uma visão eterna das coisas de Deus. Então, nova criatura. E como ser nova criatura? Somente através da cruz. Foi na cruz que ele nos pagou pelos nossos pecados. Tomamos nova criatura quando aceitamos o Jesus da cruz. É como se alguém com 20 anos vestisse uma camisa de quando tinha 5 anos. Essa roupa não lhe cairá bem. Agora pensa diferente, agora quer coisa diferente. Então as roupas antigas, espiritualmente falando, não se encaixa mais, porque agora é um novo ambiente, é uma nova maneira de ser, é uma nova maneira de falar, é frequentar a igreja, é aprender coisas novas. Colossenses, olha o que Paulo escreveu aos Colossenses: mas agora vos despojai-vos de tudo, da ira, olha aí, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras de torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Agora nasceu de novo, vai se despir de todas essas coisas negativas que seguia a pessoa, e agora ele é cristão, e vai revestir de coisas boas, de pensamentos bons, de frutos do Espírito, que nós vamos ver adiante. Então, isso aí é viver em Cristo, ser batizado em Cristo, mergulhado nas coisas de Deus de uma maneira tal que agora muda a maneira de pensar, de agir, os valores, e toma uma posição bem firme na presença do Senhor. Então, na nova vida, nada da velha se aproveita. A ideia é vestir-se de justiça e de santidade. Já falamos de justiça e de santidade, que Deus os pode dar. Deus pode fazer isso por nós. Olha que Paulo escreveu aos Coríntios: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora é nova criatura na presença do Senhor. Despojou-se daquilo que era velho, e agora pensa de novo, age de novo, e de uma maneira nova na presença de Deus. É isso que acontece quando a pessoa aceita Jesus. A pessoa tem uma caminhada de altos e baixos, uma caminhada de altos e baixos, uma caminhada de altos e baixos. Chega um momento que ela interrompe e começa a viver uma vida baseada na santidade, naquilo que Cristo fez por nós. Ela vai numa sequência de vida até o momento: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Daqui para frente é nova criatura, é nova vida, novos pensamentos, frutos do Espírito. A vida espiritual começa de novo em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos ensina que o novo homem é criado segundo Deus. Nós nascemos de novo segundo a misericórdia de Deus, em justiça e santidade, e é nesse padrão de vida que devemos permanecer. Sim, não só no dia de aceitar Jesus, mas permanecer, ser perseverante na presença de Deus. Esse novo homem deve manifestar-se nas ações e no caráter cristão, sendo a cada dia nutrido
nutrido pela palavra e renovado pela presença do Espírito Santo. Como uma pessoa consegue ser um cristão diante de um mundo cheio de adversidades? Como ele consegue? Porque ele nutre a sua alma com a palavra e ele sente e vive a presença do Espírito Santo dentro dele. Então ele vive uma nova vida. E essa nova vida é com as coisas que descem do céu para os nossos corações. Então, agora nós vamos ver o tópico 2 da lição. Sempre eu coloco aqui a capa da revista para lembrar aos ouvintes que nós sempre usamos a mensagem que todos da mesma igreja estudando a mesma lição. Então, nós estamos estudando a carta aos Efésios. No tópico 2, o novo homem, nova forma de vida. Muita coisa muda. Aprendemos que quando alguém se torna cristão, deve despojar-se da sua vida antiga. Já aprendemos. Assim como despoja de um objeto que não usará futuramente. Não precisa mais. Agora veremos aquilo que deve desaparecer da vida cristã. O que nós temos que tirar? Isso é o que acontece com esta imagem. Está revestindo agora uma nova vestimenta, uma vestimenta de santidade na presença do Senhor. Vai se revestindo. Assim dá para entender ainda, eu acho que melhor. Despindo-se do velho homem e revestindo-se do novo homem. Vai sendo transformado. Foi justificado, agora revestindo-se do novo homem. Então, 2.1, devemos abandonar uma vida mentirosa. Esse é um aspecto muito importante, não só no falar, mas no agir. Devemos abandonar uma vida mentirosa. Por quê? Porque Jesus é o caminho e a verdade. Se nós seguimos a verdade, não pode haver mentira em nós. E esta verdade nos garante vida. A palavra grega usada para mentira é pseudo, que pode representar qualquer tipo de desonestidade, falsidade proferida ou vivida, não só no falar, mas na maneira de viver também, a verdade. Uma das características da nova vida em Cristo é a verdade, pois Cristo é a verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o cristão e o compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade, porque o nosso Deus, o nosso Cristo é a verdade. A mentira não se aplica a essa nova vida, não cabe mais, agora é uma nova vida. Sabemos de onde ela se origina e quem é o pai da mentira. Nós já sabemos que o diabo é o pai da mentira. Olha o que João escreveu: e quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. A mentira pode ser tanto proferida quanto vivida nas atitudes diárias na presença da pessoa. Já comentamos, no falar e no agir, viver a verdade. Olha o que diz Provérbios: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Sempre que dizemos a verdade, o Espírito de Deus opera, mas sempre que contamos uma mentira, Satanás entra em ação. Então é muito importante falar e viver a verdade, porque estando na verdade, é Deus que está operando. O motivo pelo qual devemos viver em verdade é que, sendo membros do corpo de Cristo, não podemos edificá-lo sem a verdade. Se Jesus é a verdade, o corpo dele, que é a igreja, é a verdade. Então não pode haver mentira, somente na verdade somos edificados. Olha que pensamento bonito: quem fala a verdade alegra o coração de Deus. Provérbios 12, 22. Quem fala a verdade alegra o coração de Deus. Olha que Paulo escreveu aos Efésios: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que nos leva a viver uma santidade é o nosso amor pelo que Jesus Cristo fez por nós, e isso nós desenvolvemos, o amor a Deus e o amor aos semelhantes, formando um só corpo. Então, a igreja é o corpo vivo de Cristo, vivo, que vive a verdade. Devemos ter em mente que
ficará de fora da cidade celestial todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, o próprio João, lá em Apocalipse, ele viu a cidade santa e a Bíblia diz que ficarão de fora os que praticam a mentira. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Está escrito na palavra Apocalipse 22:15. Evidentemente que não se refere ao que já disse ou a quem já disse ou viveu uma mentira em algum momento, mas aquele que não se converteu e continua controlado por ela, vivendo em mentira. Então a pessoa continua naturalmente vivendo no mundo de mentira e não se converte à verdade, que é Jesus Cristo. É importante se converter ao Senhor. E João viu a cidade santa, lá em Apocalipse ele teve uma visão da cidade santa, uma cidade maravilhosa. 2.2. Podemos nos irar, mas não devemos pecar. Às vezes a ira vem até nós em algum momento, mas não podemos dar lugar e transformá-la em pecado. A Bíblia nos orienta a não pecar. Olha o que diz o autor da revista. Avaliando as significações do texto que Paulo está falando, veremos que irai-vos se apresenta numa forma permissiva. Deus não está mandando ninguém irar, mas caso a ira venha, não deixa que a ira vire pecado. É isso que ele quer dizer. Todavia, o final do texto é não pequeis. Aqui que é a ênfase que Paulo está dizendo. Tem um sentimento negativo, não pequeis. Como concordam os mais laureados comentaristas do Novo Testamento, existe um tipo de ira permitida, um tipo de indignação justa que deve ser avaliada sob o ponto de vista moral e espiritual. A ira que surge com a reação contra toda e qualquer forma de pecado ao nosso derredor. Às vezes a pessoa fica indignada com coisas erradas, uma ira, mas mesmo que ficamos irados, não pequemos. A palavra do Senhor diz isso forte para nós. Então é muito importante observar a palavra de Deus nesse sentido. A indignação vem, a ira vem, mas não transformemos em pecado. Olha nessa versão, olhando o mesmo versículo: quando ficareis irados, não deixe que essa ira os leve a pecar. O grande problema aqui não é irar-se, é permitir que esse sentimento nos domine e venhamos a dar ocasião ao inimigo para pecar. Então, está naquele momento de ira, mas não dá ocasião ao inimigo. Que diz a palavra do Senhor? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aí nessa versão: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A ira é uma obra da carne. Olha aqui Paulo escrevendo aos Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações e iras. É obra da carne. Pelejas, dissensões e heresias. Tudo isso obra da carne. Por isso devemos andar em espírito, não segundo a carne, andar seguindo a orientação do espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Essas coisas são as concupiscências da carne. Andar em espírito, vencemos tudo isso. Olha que pensamento interessante. A humildade é o gesto visível que fala por um coração oculto. Os nossos sentimentos, o nosso coração, os nossos pensamentos são ocultos, mas nós externamos isso através da humildade. As pessoas ficam conhecendo o nosso pensamento, o nosso coração, através daquilo que nós externamos na humildade. Como seres humanos, estamos sujeitos aos mais variados sentimentos e reações emocionais. Somos seres humanos. Não pequeis. Somos alertados também a não deixar que esse sentimento se armazene, pois pode virar raiz de amargura. Então, somos humanos, estamos sujeitos a muitas coisas, mas não devemos armazenar esses sentimentos. Olha o que Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ainda ele disse: não deis lugar ao diabo. Assim, não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Acerte com Deus e coloca em dia os seus pensamentos. No 2.3,
Não devemos dar lugar ao diabo. Ele está sempre procurando uma oportunidade de nos fazer pecar, mas nós não vamos dar oportunidade, porque vamos andar segundo o Espírito. O diabo é perseverante e incansável, sempre cheio de artimanhas astutas com as quais ele procura desvirtuar o crente da sua jornada rumo à salvação. Ele sabe que nós estamos caminhando rumo ao céu, rumo à cidade celestial, então ele quer arrumar alguma coisa para nos desviar desta caminhada. Porque somos alertados a não dar lugar ao diabo. Por quê? Porque ele rapidamente aproveitará a oportunidade para mudar a nossa indignação, seja ela justa ou injusta, em agravo, rancor, fonte de ira, resistência ao perdão. Então, ele quer, se dermos lugar a ele vai chegar um momento que ele vai nos levar a resistir ao perdão. Mas, pelo contrário, nós não damos lugar a ele, e quando algo acontece, nós vamos para os pés do Senhor, e ele nos abençoa com perdão, regeneração, novo nascimento, transformação, nova vida. Então, vivendo em constante vigilância, para não darmos lugar ao inimigo, está sempre vigilando. Dar lugar e abrir a porta para que o diabo entre em nossas vidas e faça uma verdadeira arruaça. Dar lugar é abrir a oportunidade para que o inimigo venha fazer arruaça em nossa vida. Isso é que a Bíblia diz que quiser dar oportunidade ao inimigo. Mas nós não fazemos isso, estamos sempre vigiando. Nenhum lugar deve ser concedido, nenhuma entrada, nenhuma brecha deve ser deixada para que tire proveito e alcance os seus próprios sinistros, seus propósitos sinistros. O inimigo está procurando, mas nós estamos vigiando e vamos vencendo em nome de Jesus, na unção do Espírito e consultando a palavra de Deus, vivendo em constante vigilância, olhando para a palavra de Deus, constante vigilância. Assim, portanto, devemos manter constante vigilância, permanecer firme e resistir ao inimigo. Olha o que Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Olha ainda Paulo escrevendo aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme quanto às astutas ciladas do diabo. Revesti-me com a armadura de Deus, a fé, o conhecimento da palavra, a unção do Espírito. Aí Tiago também diz a mesma coisa: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chega uma hora que ele percebe que nós estamos revestidos com o poder de Deus. Assim, 1 Coríntios: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É preciso que perseveremos em vigilância e oração para não sermos surpreendidos e estarmos fortalecidos diante dos ataques do inimigo e das situações adversas. Aparece, mas nós estamos vigiando, estamos firmes. O que diz em Mateus? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O próprio Jesus diz: vigiai e orai. Duas situações importantíssimas, e o vigiar vem em primeiro lugar. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sempre vigiando. Então, vigiar e orar. E o nosso tópico 3, que agora é o tópico da nossa revista, o tópico 3, o último tópico: os cuidados com a nova vida. Então nós vemos o que nós devemos despojar, o que nós devemos vestir, e agora os cuidados que nós temos que ter como cristãos. Neste ponto aprenderemos acerca de alguns cuidados especiais que devemos ter em nossa caminhada cristã. Vamos estudar agora coisas importantes para o cristão, para que afastemos de nosso caminho atitudes e ações desagradáveis. Vamos afastar do nosso caminho as coisas desagradáveis. Isto é a caminhada de um cristão, afastando das coisas desagradáveis. Caminhar com Deus. Quer ter atitudes agradáveis? Caminha com Deus, que vai ter coisas agradáveis. No nosso ponto 3.1, não entristecer ao Espírito Santo. Isso é muito importante. Nós temos o Espírito Santo conosco e não podemos entristecê-lo.
Com essa expressão, Paulo deseja colocar em nossa mente que fora de Deus não podemos ser salvos, pois tudo aquilo que existe de bom em nossas vidas tem sua origem na pessoa do Espírito Santo. Tudo que nós temos de bom em nossa vida foi implantado, está sendo implantado e renovado pelo Espírito Santo. Então qualquer atitude desagradável vai entristecer o Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo que transmite vida e também a sustenta. O Espírito Santo faz com que a vida se desenvolva e chegue ao seu destino. Nós estamos numa caminhada cristã e vamos chegar no nosso destino, que é a pátria celestial, porque o Espírito Santo está nos concedendo força e vigilância e entendimento das coisas espirituais. Então, o Espírito Santo não só ilumina, mas aquece a vida espiritual. A obra do Espírito Santo é aplicar e comunicar a obra redentora de Cristo individualmente no coração. A pessoa se converte pela ação do Espírito Santo, regenerando, justificando e comunicando a própria vida de nosso Senhor Jesus ressurreto, enquanto aguardamos a sua segunda vinda corporal. Então, enquanto aguardamos a volta de Jesus, nós temos o Espírito Santo nos ajudando em todos os sentidos até a volta do Senhor. O Espírito Santo é, portanto, o autor de toda virtude cristã, de todo bom fruto. Olha, eu fiz isso de certo, fiz isso de bom. Saiba de uma coisa, foi a ação do Espírito Santo em você, em mim, é que nos faz ter uma atitude, um bom fruto. Por isso, sempre que o crente contamina sua alma, dando origem a pensamentos enganosos, ou sugestões de vingança, ganância ou sujeira, ele está entristecendo o Espírito Santo. Então essas coisas negativas entristecem o Espírito Santo que habita em nós. Sim, não entristeça o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo alegre, porque ele tem novidade de vida. E isso se torna ainda mais real porque o Espírito habita no coração dos crentes, fazendo deles santuário, o seu templo, morada. Olha que diz Efésios: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Se o Espírito mora em nós e Ele é santo, Ele quer que nós sejamos santos. Olha que Paulo escreveu: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não somos de nós mesmos, somos do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo, deixemos que Ele nos conduza à vontade de Deus. A vontade de Deus Pai está expressa na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. É preciso cuidado para não entristecer o Espírito Santo, afinal somos sua habitação. Sendo assim, qualquer ato físico que possa profanar o templo da sua habitação, que é o nosso corpo, poderá entristecê-lo. Naturalmente, ele ficará triste se nós fizermos alguma coisa que não o agrada. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Estamos selados pelo Espírito Santo, esperando a volta do Senhor. Uma das razões pelas quais não devemos entristecer o Espírito Santo é porque fomos selados por Ele para o dia da redenção e nos tornamos sua propriedade. O Espírito Santo pôs em nós não somente a sua marca, mas também suas características. Portanto, tudo que é impróprio ao novo homem entristece ao Espírito Santo. Tudo que foi impróprio ao novo homem, o novo homem nasceu do Espírito, e aquilo que nós fazemos que não é do novo homem entristece o Espírito. Assim, o nosso alvo é Deus, o nosso caminho, Jesus, a nossa força é o Espírito Santo que nos conduz. 3.2, removendo de si as manifestações pecaminosas. Elas surgem e nos rodeiam, mas devemos removê-las. Quando essa classe de vida avessa se evidencia na vida cristã, revela que determinada pessoa ainda não experimentou uma conversão real. Se a pessoa experimentou uma conversão real, essas coisas avessas, elas são tiradas da nossa vida. A nova vida produzida pelo Espírito Santo deve gerar no crente novos hábitos.
Todo amargor, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia devem ser tiradas do nosso convívio, porque agora nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo dá a nova vida. O Espírito Santo dá uma vida nova. Então, se já nos despimos do velho homem, por que ainda usar vestes de mortos, coisas antigas? Devemos desfazer das coisas antigas. Olha o que Paulo escreveu: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, mas a Deus. Não mintais uns aos outros, para que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Não devemos voltar à natureza pecaminosa. Olha que pensamento interessante. Nossas ações revelam a quem servimos. As nossas atitudes mostram. Servimos a Deus, servimos a Cristo. As pessoas percebem a quem nós servimos. Então, a Bíblia diz em Efésios: toda amargura, ira, cólera e blasfêmia seja tirada. Já lemos isso aí. A expressão seja tirada dentre vós é no grego um imperativo, uma ordem que requer uma ação única e decisiva para que o Espírito Santo não seja entristecido. Tire essas coisas do velho ser humano para que o Espírito Santo não fique entristecido. Ou seja, uma decisão concreta deve ser tomada para que todos esses pecados sejam tirados das nossas vidas. Assim, em Efésios 4, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Tudo isso sai pela entrada do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, se espera ver mudanças tanto na sua forma de agir quanto falar. Como bons filhos, devemos permitir que o Espírito Santo desenvolva seu fruto em nossas vidas. Olha o que diz a Bíblia: mas o fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é fruto do Espírito Santo. E isto é fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz é fruto, é algo que nós plantamos e colhemos, desenvolvemos pelo Espírito de Deus. Então, 3.3, já no final da nossa escola: benignos uns para com os outros, que nós desejamos o bem um dos outros. Aqui temos a cortesia cristã, Isso nos fala de um afeto profundo e maduro. Todos nós conhecemos cristãos com esse caráter, que expressam seu sentimento com seus gestos e demonstrações de afeto. A gente vê que a pessoa é cristã pelaquela atitude. Então, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se Deus nos perdoou, perdoemos uns aos outros e vivemos em paz. Misericórdia é o aspecto compassivo da pessoa gentil. A pessoa que é gentil, ele age de misericórdia. Ser benigno é ser bondoso, útil, amoroso, gentil. É a disposição mental que pensa nos interesses do próximo, como faz aos seus. Isso Barclay disse. A disposição mental que pensa nos interesses dos outros, isto é ter misericórdia, é ser gentil. Olha que pensamento bonito. Seja feliz fazendo outros felizes. Já aconteceu? Seja feliz fazendo outros felizes. Quando você faz outras pessoas felizes, você sente a felicidade. A benignidade sempre olha para fora, não para dentro. Preocupa-se dos pesares e problemas de outros como dos próprios. Faz com que perdoemos os outros como Deus nos perdoou. Isso já acabamos de dizer. Olha o que Paulo escreveu: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Assim, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Aprender a perdoar e a esquecer é um dos segredos da vida cristã feliz. Aprender a perdoar e a esquecer leva a pessoa a viver uma vida feliz, uma vida livre.
Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. A ideia da palavra suportando aqui é a ideia de dar suporte, ajudando ao outro que é mais fraco, suportando. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E se sobre tudo isto revestivos de amor, caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, perdoe o próximo, perdoe a si mesmo e permita-se viver em paz. Perdoe o próximo, perdoe a si mesmo e permita-se viver em paz. Então, encerrando a nossa escola dominical, passamos agora para a conclusão. Lembrar que, estudamos no tópico 1, uma vida nova exige um novo proceder. Isso que nós estudamos no tópico 1. Não devemos viver mais segundo os antigos padrões. Alguma coisa mudou, para bem, para a presença do Senhor. Não devemos viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor continuem a fazer. Não seguimos mais o mundo, seguimos os padrões cristãos ditos na palavra de Deus. Então, uma nova vida em Cristo. Surgiu agora uma pessoa cristã na sociedade. Uma nova vida agora está aparecendo. No tópico 2 nós estudamos novo homem, nova forma de vida. Mudou a direção, mudou o caminho, mudou os comportamentos, mudaram os pensamentos, tudo muito mudou. Uma nova vida. Então, devemos abandonar uma vida mentirosa. Nós estudamos isso no tópico 2. Podemos até nos irar, mas não devemos pecar e não devemos dar lugar ao diabo. Estudamos no tópico 2. Olha que pensamento bonito. Viver na verdade para viver de verdade. Quer viver de verdade? Viva na verdade. Quem é a verdade? Cristo. E qual é a vontade dele? Revelada na sua palavra. Viver na verdade para viver de verdade. No tópico 3 nós estudamos os cuidados com a nova vida. Temos que cuidar dessa nova vida. Então, devemos ter alguns cuidados especiais em nossa caminhada cristã. Temos que ter cuidado, estudamos sobre eles, para que afastemos do nosso caminho atitudes e ações desagradáveis. Vamos afastando e aproximando das coisas agradáveis a Deus. O Evangelho muda pessoas. O Evangelho significa boa notícia. E o Evangelho muda as pessoas. Tem o poder de mudar as pessoas. Nós pregamos a palavra e a palavra gera mudança nas pessoas. Conclusão. Nosso discurso nada vale diante de um comportamento avesso. Se prego bem, se anuncio bem a Cristo, não vai valer se o meu comportamento não condiz com aquilo que eu prego. A gente sempre diz, né? Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. E nós cristãos buscamos isso também. Procurar viver o que pregamos e pregar o que vivemos. O pecador nada tem a ver com Deus, mas sabe perfeitamente quando também não temos. Ele percebe, ele não é cristão, ele não tem o Espírito Santo, mas percebe quando a pessoa é cristã ou não é cristã. Então é importante nós darmos este bom testemunho. Talvez as pessoas não queiram aceitar a verdade, a pregação, mas os princípios cristãos, quando vividos verdadeiramente, são inquestionáveis. Talvez não venham aceitar a Cristo ou aceitar a palavra ou concordar com ela, mas quando vê as nossas boas atitudes, são inquestionáveis. Elas estão vendo na realidade uma atitude cristã. Tem que haver um Cristo, existe um Cristo, um Espírito Santo nesta pessoa. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Paulo, já no final da sua carreira, diz: eu permaneço dando bom testemunho até o dia de hoje. Não foi só num período, mas em todo o tempo, dando um bom testemunho. Conclusão ainda, a vida nova requer novas atitudes e comportamentos coerentes. Então os nossos comportamentos precisam ser coerentes com a nossa atitude de cristão. Somos cristãos, então nossos comportamentos são equivalentes a atitudes de um cristão.
Isso, a beleza do testemunho cristão. Nós não vimos que de cada 100 pessoas, um lerá a Bíblia, 99 vai ler a nossa vida, o nosso comportamento. Esta beleza do testemunho cristão estamos pregando por onde nós estamos passando. Então, a eficiência do testemunho cristão. Como é eficiente o testemunho cristão? Como fala alto o testemunho cristão? Jesus disse: vós sois minhas testemunhas, declara o Senhor. Ele nos deixou neste mundo e nos colocou aqui como testemunha dele por onde passarmos. E esse testemunhar de Jesus não são só palavras, mas uma maneira de viver. Nós testificamos ao mundo. Já falamos e vamos repetir mais uma vez: de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão a nossa maneira de viver. Então é muito importante o nosso testemunho. Isso, o bom testemunho cristão. No mundo apagado espiritualmente, no mundo sem visão de Deus, você está aqui como a luz do mundo, brilhando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos que participaram dessa escola dominical ou que está assistindo agora, e que o Espírito Santo seja para você uma iluminação, que a palavra de Deus seja uma referência e que Deus te abençoe onde você estiver. E se você estiver longe de Jesus, uma grande oportunidade de aproximar dele, porque o Espírito Santo quer te abençoar e dar uma nova vida. Agradecemos ao nosso presidente, o pastor Moisés, por essa oportunidade, pedindo que Deus abençoe a ele e a toda a igreja, em nome de Jesus.